Porque se nós vamos pensar que na base das religiões todos nós estamos buscando uma energia maior, em conectar com Deus, se todas elas vão na mesma direção, então por que uma ser contra a outra? A palavra religião é uma palavra de origem latina, religione ou religare, que significa ligar ou religar. As pessoas buscam na psicologia e na religião um alívio para seus sofrimentos, para suas questões, só que por caminhos diferentes. Na psicologia através da ciência e na religião através da fé. Que se o homem pudesse entender que a sua liberdade ela é algo que ele pode administrar ela no decorrer do tempo, obviamente ele não precisaria ter a religião como seu balizador para a sua conduta. Olha, o preconceito ele vem enraizado nas pessoas há muito tempo já, né? A intolerância está muito mais na falta de informação das pessoas. Então, a partir do momento que eu estou agindo com amor com o próximo, com respeito, com tolerância, então sim, eu estou no melhor caminho. Certo dia, eu comecei a frequentar o terreiro e houve uma época que eu estava com alguns processos emocionais de novo, sempre faz parte, né? E meu pai começou a falar, você tá assim porque você fica indo nesses lugares de coisa ruim, você fica chamando. Você chama coisa ruim quando você vai para esse lugar. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de demônio. A gente já fez um ritual aqui em honra a Gaia, que é a deusa da terra, e passou uma moça fazendo o sinal da cruz pra gente, com medo, só que a gente estava honrando a natureza. Eu trabalhei num restaurante que os meus patrões eles eram evangélicos. Eu não me recordo a igreja agora. Se não estou enganada, da Batista. É que na minha ignorância religiosa, eu não conheço muito, eu não sei muito bem a diferença entre as igrejas evangélicas, mas se eu não estou enganado, era da Batista. E toda forma de expressão religiosa era corrigida ali dentro dos funcionários, né? Por eles serem de uma religião que sempre foi um pouco mais rígida em questão das outras religiões, como Umbanda, católica. E eu sempre fui da católica, o que é muito difícil você ver a intolerância ali dentro, né? E eu sempre tive uma fé, uma crença muito grande em Nossa Senhora da Aparecida e eu nunca escondi isso, eu sempre deixei isso muito claro. E a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de preconceito mesmo foi quando, no dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, que teve uma passeata na frente do restaurante e eu, como tenho muita fé na santa, eu fui ver, né, era um horário de trabalho que a gente não estava tão corrido, não tinha muito o que fazer, eu fui ver, fui mostrar a minha admiração e eles chacotaram mesmo, sabe? Viram isso como uma chacota, e começaram a me questionar a respeito da minha fé, me questionar a respeito da minha crença, a respeito da minha crença em santos, minha crença em imagem. A minha avó, ela
por ser ignorante, por ser mais antiga, ela não aceita muito outras religiões. Ela é católica, mas aquele católico de todo mundo. Não vai na igreja, fala que é católico só por falar. E quando eu dei indício que eu estava frequentando o espiritismo, a igreja espírita, ela de imediato já falou, não, isso não é legal. Isso, você tem que acreditar em Jesus, isso está errado. Porque é Jesus que vale, não esses negócios, não acredito nisso, é mentira, é brincadeira. A primeira dificuldade que eu tive foi com a minha avó. Porque para ela, quando eu falei que eu estava frequentando o centro, para ela já era uma sessão com demônios e espíritos malignos, coisas assim. Então eu sei que as pessoas podem ter esse preconceito quando não conhece, independente da religião que seja, existe um certo preconceito dela desconhecer, dela ter medo. Então eu tenho um certo pé atrás de falar para a pessoa, eu sou espírita, porque geralmente quem não conhece, vai fazer morto voltar a viver, vai fazer essas... E não é nada disso. Então, por ignorância das pessoas, eu tento evitar chegar nesse assunto. E depois com as outras pessoas, tipo tios e primos, e falando que eu tava mexendo com esse tipo de coisa, como se fosse coisas de outro mundo, pais de amigas que já começaram a olhar feio. Quando já aconteceu de eu estar na casa de uma amiga e eu ter que fingir que eu era da mesma religião que ela, porque ela já tinha me falado, olha, meus pais não gostam, é melhor você não falar nada. Em todas as religiões tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, o meu papel não é julgar as outras religiões e falar, essa religião não é legal. O que eu posso falar é, essa religião não se adequa às minhas coisas. Você pode escolher uma religião para si. Você escolhe aquela que te supre, sabe? Que atende os seus anseios. Só que você não pode fazer com que ela vire uma verdade absoluta para todo mundo. Ela pode ser uma verdade para você. Só que a verdade é uma coisa muito individual. Você pregar a sua individualidade, a força ao outro, aí é pura intolerância. A intolerância faz parte um pouco da própria natureza do universo religioso, porque as religiões se constituem como discursos totalizantes sobre o real, né? Quer dizer, elas explicam o universo, elas explicam o homem e explicam a sociedade. E obviamente, como é um discurso totalizante, que explica o real, as religiões que são rivais, aquelas que têm outros regimes de verdade, acabam sendo vistas como habitante de um outro espaço, que não é o espaço da verdade, né? Seria um espaço de caos, de enganação. Tanto é que muitas religiões no passado usavam a palavra superstição para designar a religião alheia, né? É uma palavra polissêmica, que vai ser usada por todo mundo. O que não é nosso é superstição. Então, a própria natureza da religião traz um elemento de intolerância. No caso do Brasil, o Brasil teve uma formação católica, tradicionalmente, né, de colonização. Houve uma certa integração de religiões afro-brasileiras, mas depois o campo religioso brasileiro expandiu, né? Surgiram espiritismo, protestantismos e tal. E essas religiões começaram a entrar em disputa. A gente chama isso de mercado dos bens simbólicos, do sagrado, né? Essa disputa acaba levando a rivalidades, e obviamente as religiões que são mais fortes dentro desse mercado têm um poder para poder eliminar ou diminuir a influência das outras. Então a discriminação acontece nesse nível. E no Brasil as religiões mais discriminadas são de origem afro, né? As afro-brasileiras, por serem também religiões étnicas, né? Quer dizer, tem uma continuidade do preconceito racial dentro do universo cultural e simbólico. Nós temos aí disciplinado no Código Penal, no artigo 140, o crime de injúria, que traz no parágrafo 3º uma possibilidade de punição contra as pessoas. Como eu te disse também anteriormente, é muito difícil caracterizar esse tipo de delito, né? É um delito de difícil caracterização, mas é possível a aplicação de pena em razão desse preconceito, né? E eu acabei fazendo todos os preceitos, né? Porque eu sabia muito bem as doutrinas desde quando nasci lá dentro, né? E quando eu fui pedir a menina namoro pra mãe dela, eu ouvi assim, não vou deixar minha filha namorar com uma pessoa que um dia já beijou um cara. Eu fiquei decepcionado e eu fui buscar ajuda na minha mãe.
Eu falei, mãe, olha, aconteceu isso. E o que eu ouvi da minha mãe foi, se a minha filha também recebesse um pedido de um ex-gay, eu também não deixaria. Eu tenho uma tatuagem no braço e uma determinada pessoa da igreja falou que eu tava com um demônio no corpo pelo fato de eu ter me tatuado. Ela falou que eu tava ferindo os princípios bíblicos por causa da minha tatuagem. Ela falou que Deus não ia me perdoar e que eu ia acabar indo pro inferno. Por conta da minha tatuagem. Que inclusive é uma parte do nosso Pai Nosso. Mas mesmo assim, ela falou, não, você vai pro inferno, Deus vai te mandar pro inferno. E aí quando eu vim pra Araçatuba, no início do ano agora de 2018, a minha mãe, ela foi extremamente contra, porque ela sabia que eu ia sair das rédeas dela, que eu não ia mais vivenciar a história dela, mas que eu ia começar a vivenciar a minha história, né? E com isso eu estou há 4 meses sem falar com ela, por conta da religião, né? Por conta da doutrina, ela não fala mais comigo, porque para ela eu sou uma pessoa impura. Eu só vou ser puro quando eu voltar para a igreja e vou novamente do início, caminhar com a igreja, e depois disso, aí sim eu vou se tornar uma pessoa pura. Quando eu me casar com uma mulher, tiver filhos com ela, aí eu me torno uma pessoa pura e eu consigo aí justificar o meu pecado. É essa palavra que eles usam. Em todo esse período de estudo, lendo vários livros, vários autores, eu não consegui ver aonde a religião pode entrar na vida de um homem e trazer benefício para ele. Eu tenho uma clínica, eu sou psicólogo com abordagem psicanalítica e eu tenho, vamos colocar aí, 60% dos meus pacientes adoecidos por causa da religião. A religião, ela cria uma crença na pessoa que ela só pode frequentar aquela religião e ela tem salvação naquela religião. E hoje muitas pessoas já estão descobrindo que não. Que a busca é constante. E a busca é interna e não fora. Eu não preciso de outra pessoa para alcançar Deus. Eu não preciso de outra pessoa para mim fazer o bem ao próximo. Isso é a minha consciência, sou eu comigo mesma. E é isso que a gente busca hoje. E realmente, às vezes, muitas pessoas, elas usam a religião para se desresponsabilizar da realidade. Elas jogam como se jogasse a culpa no seu Deus, ou a responsabilidade no Deus, para elas não assumirem o controle da sua vida, para elas não precisarem refletir sobre o que elas estão vivendo. Então elas acabam deixando a responsabilidade para Deus. E isso impede um pouco elas de ir atrás das mudanças. Deus foi algo que o homem inventou para dar conta das suas fraquezas e das suas mazelas. O homem, ele precisa ter um demônio para justificar o seu mau caratismo e precisa ter uma religião, um Deus para justificar a sua fraqueza. Então, por exemplo, essa fala minha é uma fala que criaria hoje, com esses cientistas de Facebook, uma revolta muito grande, uma discussão frenética, talvez até custaria minha vida, minha cabeça. Eu tive muitos amigos, e hoje eu converso com uma pessoa só, que também é homossexual, não assumido, mas ele já me falou, e é a única pessoa que eu tenho contato hoje da igreja, né? É uma única pessoa que conversa comigo hoje. Aos outros, não, porque eu sou impuro, né? Para a igreja. Sobre intolerância, digamos que um pouco da família, porque todo mundo é evangélico, aí você chega com uma religião nova, com uma crença nova, que vai contra o que eles acham certo e errado. Às vezes perguntas, né, que você percebe que tem uma conotação de cutucar, assim, nossa, mas isso aí não é do mal, né? Esse tipo de prática aí você não trabalha com uma coisa de baixa frequência, né? E sim, nossa, a gente vai meditar, vamos para uma prática de yoga, é o quê? É uma sessão de descarrego. Ainda que exista e ainda que existam pessoas que participem disso, se para elas isso é benéfico, quem somos nós para
para dizer que não é bom também, ainda assim, mas é aquele conceito muito enraizado do certo, do errado, do bom, do mal. Mas a palavra religião significa religare. Então, religar-se com o sagrado. Se todo mundo compreendesse o que de fato significa religião e se unisse mais e ver que todo mundo está aqui para evoluir, eu acho que amenizaria, eu não falo que acabaria 100%, porque é muito difícil, mas amenizaria essa situação, esse preconceito que a gente anda passando ultimamente. Olha, séculos passados, sabe, né? A Igreja Católica, ela se colocou como, sabe, né, uma religião até acima das outras, até porque acreditava-se que, né, fora da igreja não tinha salvação. Só que a igreja percebeu que o mundo era maior do que a igreja. A igreja estava dentro do mundo e não o mundo dentro da igreja. Então a Igreja Católica, ela teve que fazer uma revisão, sabe, né, desse tema, que é muito mais abrangente do que, né, a própria concepção que ela tinha de religião, sabe, né? Deus, ele é muito maior do que a compreensão que a gente tem ou quer ter dele. A Igreja Católica, ela acredita no Espiritismo, da maneira dela. A Umbanda acredita da maneira dela. Até os evangélicos também da maneira deles. Então, mas o intuito de todas as religiões é deixar um mundo melhor para nós, acabar com a maldade. E todas estão pregando isso. E vão se afunilando cada vez mais, que um dia vão se tornar uma só. Eu creio na Bíblia, mas se aquela pessoa não crê, eu não posso desrespeitá-la. Mas quando essa pessoa, por exemplo, quer vir aprender da Bíblia, nós vamos ensinar para ela a Bíblia sem problema. Eu falo que a gente, a maldade é do próprio ser humano. Se ele carrega, se o líder da casa carrega a maldade, ele vai ser sempre a maldade. Entendeu? Se ele é da paz, você pode sentar aqui na minha frente e falar assim, eu tenho uma... Como já aconteceu, eu tenho uma mala de dinheiro para você fazer alguma coisa para mim que eu não consigo. Eu já falei para a pessoa, levanta daqui e vai para sua casa. Porque eu não viso isso na minha vida. Porque eu tenho a lei do retorno. Isso é para todo mundo. A lei do retorno é aquela que bate e volta. Então, se eu praticar hoje, por dinheiro que você está me dando, eu estou deixando de cuidar da minha vida espiritual e vivendo a minha vida financeira. Tem religião que condena o espiritismo a todo custo. Como eu mexo com comércio, tenho clientes que faz parte de outra religião, que quando soube que eu era espírita, parou de trazer serviço para mim, porque acha que eu ia fazer algum feitiço, alguma coisa. Alimentos também não come, presente também não aceita, porque é de pessoa que é espírita. Então já sofri muito isso já. Só que eu não ligo, porque Jesus nos ensinou, né? Perdoai, né? Então a gente não liga. Minha filha estava na escola estudando na cidade de Marília, e aí ela me disse, papai, hoje aconteceu um fato na escola. Na sala de aula, um aluno disse, num contexto de uma conversa ali entre os colegas, todo pastor é ladrão. A professora falou assim, aqui tem uma aluna, filha de pastor. E minha filha tinha certeza que eu não era ladrão. Esse é um comentário pejorativo que as pessoas fazem, né? Sem conhecer, mas fala. Aí ela comunicou à direção da escola e ele foi suspenso por 3 dias por ter feito esse comentário, essa discriminação religiosa, né? Teve uma vez, eu ainda estudava no ensino fundamental. Acho que eu estava na 3ª, na 4ª série. Estudava em uma escola aqui de Araçatuba mesmo, onde a diretora era católica. E ela meio que empurrava a religião dela pra gente.
ela não aceitava o fato da minha pessoa ser cristã, ser evangélica. Ela não aceitava isso. Então, como punição a mim, ela me fazia, todos os dias que eu ia para a escola, ela me fazia rezar Ave Maria. Então, ela falava, não, tipo, a sua religião é errada. Você tem que seguir essa religião. Então, eu tinha que, todos os dias, rezar o Ave Maria. Não só eu, como a escola inteira. Era todos os dias o Pai Nosso. Ok, o Pai Nosso é para ambas. Mas o Ave Maria, ela colocava também. E você tinha que falar e os professores ficavam andando para ver se você estava falando, se você estava rezando a Ave Maria. Determinada religião prega que você tem que agir desta forma. E a outra prega que você tem que agir daquela forma. Mas se todas elas andam para uma única fonte, que é Deus, e que é fazer o bem ao próximo, amar ao próximo, não tem por que uma falar mal da outra. O Estado laico britânico preserva o direito de um indivíduo, um cidadão inglês, escolher a sua própria fé. E essa escolha não pode interferir nos seus direitos civis. Quer dizer, ele não pode ser segregado em termos de direitos por escolher uma determinada denominação religiosa. Essa solução inglesa foi adaptada por várias repúblicas modernas, né, quando os estados passaram a ser laicizados. Dizer que o Estado laico é o Estado ateu é uma mentira, né? Na verdade não. É o Estado que preserva a liberdade de culto do cidadão e que legisla só com relação àquilo que está ligado ao direito civil. E a religião passa a ser de escolha individual, né? De fórum íntimo. O espírita ou candomblessista, qualquer religião que ele seja de matriz africana, ele mesmo carrega o preconceito de não assumir o que ele é. Perguntaram assim acho que para o Dalai Lama, qual que é a melhor religião, mestre? Qual que é a melhor religião do mundo? E ele sabiamente respondeu, não tem melhor religião no mundo. A melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor para os outros. O meu Deus é o mesmo que o seu, é o mesmo que de fulano, é o mesmo que de ciclano. É a primeira coisa que eu falo para as pessoas. Mas para mim praticar o bem ao próximo, o amor ao próximo, eu não posso ter preconceito de que religião ele vem. Não posso ter preconceito qual doutrina que ele segue. Porque aonde habita o amor são coisas muito incompatíveis. Como que quem ama vai ser intolerante? Na realidade, a intolerância, de uma maneira geral, ela nada mais é do que uma falta de informação. Nós temos intolerância em vários setores da sociedade e todas elas estão atreladas à falta de informação. E o amor, ou Deus, como você quer chamar, uns chamam de Deus, uns chamam de força, uns chamam de cosmos, universo, é uma coisa só. Eu acredito muito nisso, o amor ele é abundante, mas a forma que você vai encontrar para acessar esse amor vai mudar de pessoa para pessoa. As pessoas olham muito fora, julgam muito o outro, elas não ficam olhando para si, só olhando para o outro. Então, a partir do momento que eu só olho o outro, eu também não me enxergo, eu não vejo como eu sou. Às vezes, a intolerância não está no outro, está em mim. Passagem da Bíblia que diz assim, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando eu não conheço aquilo que eu tô vendo, ou tô olhando, ou tô analisando, o que eu faço? Eu satanizo. Eu só cultuo de formas diferentes, mas o meu Deus é o mesmo que vocês. O Brasil é um país livre, é um país laico, onde as pessoas escolhem qual religião ela quer ficar. A religião, ela não é o final das coisas. A religião, ela é um meio para você conseguir atingir algo maior, uma espiritualidade maior. O que as pessoas têm que fazer para acabar esse preconceito? Se unir. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor.